Este sermão foi pregado no último sábado na Miracle City SDA Church. Vamos comentar o sermão, mas antes de qualquer comentário, amigos, precisamos primeiro ouvir. Então, vamos assistir ao vídeo e escutar o sermão antes de começarmos a discutir sobre ele. Vamos lá, amigos. Uau! O diabo tem procurado causar grande confusão no reino de Deus. Embora esta versão as chame de ervas daninhas, eu gosto da nova versão King James e até da versão mais sagrada, a KJV. É brincadeira. A KJV os chama de joio, certo? O joio é um tipo particular de erva daninha, específica do trigo, ok? O ancião Freeman provavelmente poderia ensinar sobre isso muito melhor do que eu. E quando você observa o cultivo do trigo, perceberá que o trigo e o joio são idênticos, tornando-os indistinguíveis à primeira vista. Uau! Uau, uau. É bom sim. O trigo e o joio, enquanto crescem, os caules parecem iguais. As folhas parecem idênticas. Sim, absolutamente tudo nessa planta se parece, April, com a erva daninha. Entendem? Então, o que eu preciso que vocês compreendam é que existem pessoas na igreja cristã que se parecem com cristãos. Elas vão à igreja no sábado, são vegetarianas e também estudam a lição da escola sabatina. E porque eles se parecem com adventistas, você acaba pensando que são adventistas. Porque se parecem com batistas, você pensa que são batistas. Porque eles se parecem com cristãos, você pode pensar que são cristãos. Mas a verdade é que eles não atingiram a maturidade completa, não cresceram ao ponto de amadurecer. E você se pergunta, por que estou em uma comunidade espiritual que exibe características que não se encaixam na essência do cristianismo, nem em sua sonoridade ou aparência, mas que insiste em se autodenominar cristã? Isso, meus irmãos, é o cerne do nacionalismo cristão. Ele se declara cristão quando na verdade é tudo menos isso. Amém, amém. Jesus nunca afirmou que nossa prioridade deveria ser nós mesmos em detrimento de nossos vizinhos. Jesus jamais afirmou que a empatia seria um pecado. Jesus jamais afirmou que deveríamos cessar de cuidar dos pobres, dos vulneráveis e dos marginalizados. Jesus nunca fez piadas sobre a injeção letal de pessoas que estão em situação de rua, que não têm moradia. Essas pessoas, na verdade, não são cristãs. De fato, essas pessoas são nacionalistas. Elas estão pregando o evangelho da Constituição, da forma como a entendem. A Constituição, quando foi originalmente elaborada, tinha como propósito representar apenas os homens brancos. Homens heterossexuais, cristãos, casados e com propriedades de terra. Isso mesmo. Essa era a verdadeira intenção da Constituição. Se você não se encaixa em nenhuma dessas categorias, a Constituição não protege você. Isso mesmo. Vou repetir. Certo. E o que estamos vendo agora é um grupo de homens brancos que estão tentando fazer com que o nosso país retroceda a um período onde as únicas pessoas que possuíam direitos eram homens brancos, cristãos, heterossexuais, casados e donos de terras. Isso mesmo. Eles estão até mesmo a tentar revogar o direito de voto das suas próprias mulheres brancas. Sim, sim. Eles apareceram na televisão do Bom Deus para argumentar que o voto deveria ser restrito apenas aos chefes de família. Isso mesmo, acho que vocês não estão prestando atenção. Sim, por favor, prestem atenção. E você está dizendo, eu não acredito em democracia, por isso não sinto vontade de votar. É exatamente isso, certo.
Você não deseja se engajar civicamente porque acredita que isso não trará nenhum impacto significativo. Olha, quanto mais você se mantiver afastado, mais cedo nos tornaremos uma nação fascista. Quanto mais você questionar se o seu voto tem valor ou não, mais rápido nós perdemos a nossa democracia. Então, preciso que entenda isto. Num esforço para fazer isto de forma eficaz, eles estão a disfarçar as suas opiniões políticas em linguagem religiosa. Assim seja. Amém. Eles estão associando a Escritura a coisas completamente fora do contexto, interpretando a Bíblia de modo completamente errado. E só porque eles estão a dizer Jesus, sim, as pessoas os estão a chamar de cristãos. Sim, nos cultos, eles estão pintando quadros de Donald Trump. Sim, sim, e eles não conseguem perceber que a pessoa a quem eles rendem culto é um presidente e não uma divindade, um Deus. E assim, estamos agora nesta situação em que estamos recebendo as consequências, a repercussão ou estamos a sofrer um impacto devastador do trauma infligido por supremacistas brancos e neonazistas, impactando profundamente as nossas vidas. E francamente, eles são apenas membros da Ku Klux Klan modernos, que agora chegaram a um ponto na história de nossa nação onde têm a capacidade de tirar seus capuzes porque não há consequências. Sim, correto. E agora eles estão chamando isso de cristianismo. E o que eu estou tentando realmente transmitir a todos vocês é que isso de forma alguma representa o cristianismo. Prega. Não é sequer apropriado que isso seja chamado de nacionalismo cristão. Não há nada de cristão no nacionalismo. É a pura verdade. Não há nada de cristão na supremacia branca. Não há nada de cristão em sugerir que, ao ver um homem negro como piloto de sua aeronave, você queira descer dela porque ele é uma contratação de diversidade, equidade e inclusão. Isso mesmo, pregue, é por aí, está certo. Sim, exato. E preciso que entendam que há pessoas no reino de Deus que se apresentam como verdadeiros discípulos de Jesus. Sim, uau! Elas afirmam ser discípulas de Jesus, mas por ainda não terem amadurecido plenamente. Nós levamos um tempo para conseguir distingui-las de nós. Levou um tempo para conseguirmos realmente perceber e compreender que elas não são como nós. Sim, mas esta semana compreendemos que o tempo da colheita está realmente a caminho. Porque para que tantas pessoas se exponham abertamente na internet do bom Deus, como elas têm feito, que são de fato racistas, nos faz saber que a colheita está prestes a chegar muito em breve. Porque agora podemos discernir, sim, uau, entre o trigo e o joio, sim, agora podemos discernir. Vejam, família, os cristãos que são tribo acolhem a todos na igreja e os amam, integrando-os na comunhão. Os cristãos joio criticam a aparência deles. Cristãos que são como tribo não fazem distinção entre os dons de Deus para homens e mulheres. Os cristãos joio não creem que mulheres tenham dons de pregar ou ensinar. Os cristãos trigo celebram que toda nação, tribo, língua e povo há de glorificar o Cordeiro. Mas os cristãos joio querem ir para o lado negro do céu, buscando apenas o bom louvor e adoração. Cristãos que são trigo e cristãos que são joio, à primeira vista parecem idênticos. E muitos de nós estamos sentados na sombra da morte. Oprimida pelo peso da morte. Incapazes de distinguir o trigo do joio. E preciso que você se lembre de que só porque o reino de Deus pode estar repleto de idiotas,
Isso não significa que os idiotas fazem parte do reino de Deus. Veja, o reino de Deus não é algo em que você simplesmente entra. Na verdade, é algo em que você se transforma, algo que você se torna. Hoje, só porque você entra numa igreja cristã, não significa que Cristo está em você. É por essa razão que se pode ter o trigo dentro do edifício, sentado lado a lado com o joio. Porque o que ocorre é que você está na casa de Deus, mas ainda não permitiu que Deus estabelecesse residência em você. E o problema é que muitos de vocês acham que tudo o que precisam fazer é simplesmente ir à casa de Deus no dia certo. E isso já é o selo de Deus em vocês. Esses ministros adventistas brancos fizeram lavagem cerebral em vocês para fazê-los acreditar que o selo de Deus é o sábado. Vocês não imaginam o que penso agora, não me importo. O nível de desinteresse é alto com esta aqui. Eles querem que você acredite que o selo de Deus é o dia de sábado e que você irá para o céu simplesmente por frequentar a igreja no dia de sábado. É por essa razão que podem ver um fanático, podem ver um sexista, podem ver um homem que claramente não se parece com Deus, mas pelo fato de ele ser um guardador do sábado, eles creem que ele está salvo. E eu preciso que você me ouça. O selo de Deus é o Espírito Santo. Ok, então essa foi a pastora Cláudia. A pastora Cláudia, que recentemente afirmou que os adventistas deveriam boicotar a Amazing Facts, a 3, a ABN e o ministério do pastor Mark Finley, com o que eu discordo fortemente. Mas, você sabe, a respeito do sermão que acabei de apresentar à doutora Cláudia, na verdade, estava pregando sobre a parábola do trigo e do joio. Mas eu estava me questionando se teria sido Deus que a guiou a selecionar esse título para o sermão. Estou cercada de idiotas. Eu quero que você se vire para o seu vizinho e diga: eu estou cercada por idiotas. Estou cercado de idiotas. Sou um idiota. E, ela pediu aos membros que dissessem o mesmo. Aos membros e vizinhos. E eles também disseram: estou cercado de idiotas. Cercado de idiotas. O quê? Amigos? Como? Bom, vamos deixar isso de lado e falar sobre uma declaração específica que ela fez no sermão. Esta declaração: esses ministros adventistas brancos fizeram lavagem cerebral em você para acreditar que o selo de Deus é o sábado. Eles querem que você acredite que o selo de Deus é o sábado e que você irá para o céu por simplesmente frequentar a igreja no dia de sábado. Não. Ninguém dentro da igreja adventista do sétimo dia ensina que as pessoas vão para o céu meramente por irem à igreja no sábado. Eu nunca ouvi nenhum pastor adventista pregar essa mensagem. Não. Não sei se você já ouviu algum pastor adventista afirmar que vamos para o céu porque vamos à igreja no sábado. Já ouviu isso antes? Eu nunca ouvi isso antes, então não sei de onde isso está vindo, sabe? E também, ela disse que ministros brancos estão fazendo lavagem cerebral nos adventistas? Ministros brancos fazem lavagem cerebral em adventistas? A respeito do selo de Deus? Ok, deixe-me compartilhar algo com você aqui. É isso. E ao dizer, eu o selo pergunto. do sábado, vou explicar e comentar sobre ele. Sim. O selo do sábado é, na verdade, veja bem, Deus tem. Existe um selo invisível e um selo visível. O que quero dizer com isso? Quando você entrega a vida a Deus, isso é interno, uma decisão que acontece aqui dentro, ninguém vê. Como eu saberia que você se entregou totalmente a Deus pela disposição de guardar o sábado, apesar da pena de morte? Certo, isso é a expressão externa de uma condição interna, entendeu?
Nos dias de Abraão, eles tinham um sinal, era a circuncisão, mas não se notava. O homem estava vestido ou qualquer outro não dava para saber. Isso estava escondido. Mas a vida exterior de estrita obediência à lei de Deus, Gênesis 26, 5, diz: Abraão guardou meus mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Assim, a vida exterior representa minha decisão interna, visível através do meu comportamento. A fé precisa ter obras, e então guardar o sábado é a evidência externa de que, interiormente, estou firmado. Deixe-me usar a palavra firmado na verdade, e nada me moverá. Quer me matar? Me mate. Eu vou guardar o sábado de Deus. Então você pode. Então o selo está por dentro, mas tem uma expressão externa que é a obediência inabalável. Ok, então vocês viram, o pastor Randy Skit não é branco. Ele é negro, assim como eu também sou negro. No entanto, ele ensina que o selo de Deus é, na verdade, o sábado. Então, isso não é uma questão de ser negro ou branco, é um ensinamento da igreja. E quando você lê O Espírito de Profecia, E.G. White afirma em diversas passagens que o selo de Deus é o sábado. Os ministros adventistas brancos, como McFeely, como Doug Batchelor, estão fazendo lavagem cerebral em adventistas. Essa foi uma declaração bem forte. Uma declaração forte, doutora Cláudia. Então, eu acho que há um grande problema a respeito da declaração da doutora Cláudia, que precisa ser retificada por ela mesma. Sim, ela precisa vir a público e corrigir sua declaração, pois muitos estão comentando, muitos veem este sermão como divisivo, mais divisivo. Sim, especialmente a menção aos brancos, pastores brancos. No sermão, embora pastores negros ensinem o mesmo. Amigos, minha visão é a seguinte. Sabe, a declaração sobre o selo de Deus feita por a pastora Cláudia ou a doutora Cláudia, como preferir, demonstra claramente que não professa muitas das nossas doutrinas. Isso significa que ela possui certas convicções, meus amigos. Convicções essas que se diferenciam dos preceitos da igreja. E também a declaração mostra que o sermão foi direcionado aos ministros adventistas brancos do sétimo dia, como Doug Batchelor e A. McFeely. Parece que o sermão foi direcionado a esses homens, pois ela já havia se declarado contra o ministério deles. Certo? Os ministérios deles. Sendo assim, parece que ela estava pregando contra eles. Ela estava revidando, estava lutando no púlpito. Amigos, não sei o que vocês pensam sobre este tipo de sermão. Sabe, o que eu realmente acredito é que essa retórica de preto e branco no púlpito deveria parar. Sim, deve parar, pois gera mais divisão na igreja. A igreja adventista do sétimo dia já não está em terreno sólido. Portanto, sermões como este e comentários ou declarações como os feitos pela irmã Cláudia são realmente perigosos. Amigos, isso pode, na verdade, causar mais divisão na igreja. Então, amigos, farei uma pausa e, digam-me o que pensam nos comentários, certo? Deixem-me saber o que pensam nos comentários, porque a situação está a ficar mais grave. Existem pastores adventistas, meus amigos causando problemas na igreja, que estão causando divisão. Encerro por aqui, como mencionei, para que possam compartilhar suas opiniões. Muito obrigado por assistir, amigos. Mais histórias virão, então não saiam. Continuem assistindo ao irmão Lawrence. Se ainda não se inscreveu no canal, encorajo-o a fazê-lo. Assim, não perderá nenhum vídeo. Obrigado por assistir novamente. Até a próxima. Que Deus o abençoe.